Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Esperamos dar continuidade à nossa reflexão que iniciamos hoje pela manhã. Então, localize, por favor, na sua Bíblia, texto de Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Estamos falando sobre o tema a nossa aprovação em Cristo. A nossa aprovação em Cristo. Vamos ver então o que diz a palavra de Deus, Romanos 5, de 1 a 5. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver perto de você. Verifique se ao seu lado alguém sem Bíblia e compartilhe a sua Bíblia para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados ou confusos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e ore a Deus comigo mais uma vez. Pai Celeste, estamos aqui diante da Tua bendita palavra, tão preciosa, ó Deus, para nós. O maior tesouro, Pai, que Tu deste à humanidade está em nossas mãos, que são as Escrituras Sagradas. E nós te pedimos, Deus, por favor, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender, ó Deus, a Tua bendita palavra nesta noite, e assim podermos aplicá-la em nossa vida diária. Nós te rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós procuramos hoje pela manhã nos deter especialmente nos versos 3 e 4 e gostaria de compartilhar com os irmãos estes versos da nova versão internacional. Está ali na tela, vocês podem acompanhar. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. É sobre este caráter aprovado que precisamos continuar refletindo, pensando, meditando nesta noite. Hoje pela manhã aprendemos algumas verdades sobre esse tema. Aprendemos, por exemplo, sobre quem nos avalia. Quem nos avalia? Quem sabe se somos ou não aprovados, irmãos? Quem é? É Deus. A nossa banca examinadora, conforme vimos hoje pela manhã, é constituída do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. É Ele quem nos examina, é Ele quem verifica se estamos ou não aprovados. Continuando, outra verdade que aprendemos hoje pela manhã é que Deus quer nos aprovar. Deus não quer nos reprovar. Deus não quer nos reprovar, Ele quer nos aprovar. E Ele quer nos ajudar neste processo para nos aprovar na nossa vida, no nosso viver diário. Também aprendemos hoje pela manhã que devemos nos autoexaminar para descobrir onde estamos falhando e assim tomarmos providências. A principal providência que precisamos tomar, se descobrirmos onde estamos falhando, é simplesmente confessar os nossos pecados ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a não cometer novamente. Então, voltemos ao texto para descobrir o que nos leva a ter um caráter aprovado. Assim sendo, precisamos compreender que um caráter aprovado, primeiramente, pode ser fruto das nossas experiências e das nossas experiências mais dolorosas.
A nossa aprovação em Cristo é fruto das nossas experiências, até mesmo daquelas experiências mais dolorosas. Essa não parece ser uma boa notícia, né? Essa não parece ser uma boa notícia, mas é verdade que pode parecer estranho que o nosso caráter seja aprovado através do sofrimento, que o caráter aprovado é fruto do sofrimento. Como vimos, Deus quer que sejamos aprovados, Ele trabalha nesse sentido, Ele não quer ver a obra-prima da sua criação reprovada. Entretanto, a maneira pela qual Ele nos conduz à aprovação, normalmente, é através das nossas experiências dolorosas. Nós sabemos que podemos sofrer por consequências das nossas escolhas erradas. Se errarmos na hora da decisão, certamente colheremos algo não muito agradável. Paulo disse que aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. É a lei da colheita e da semeadura. Você não planta abacaxi e colhe abacate. Você não planta tomate e colhe azeitonas. Se você planta tomate, você vai colher tomate. Se você planta azeitonas, você vai colher azeitonas. E assim por diante. Eu confesso que fiquei meditando, refletindo nesse texto, tentando entender o que Deus, através de Paulo, estava nos ensinando aqui. E vejamos o texto novamente na tradução da nova linguagem, a tradução da linguagem de hoje, né? Que diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação cria esperança. Como nos alegrar no sofrimento? Como nos alegrar no sofrimento? Sofrimento é motivo para chorar, perder o sono, passar a noite em claro. Sofrimento é motivo para situações tristes na nossa vida, momentos que talvez não queiramos lembrar nunca mais. Como nos alegrar no sofrimento? Tribulação, humanamente falando, não é motivo de alegria, mas de tristeza. Tribulação é o que normalmente nos faz chorar, entristecer, em muitos casos, levar até mesmo a uma depressão. Não sei quantos aqui já tiveram essa experiência da depressão. Ou simplesmente, uma determinada manhã, precisavam levantar, tinham compromissos para levantar, mas não conseguiam levantar. A tribulação normalmente não é motivo para nos fazer alegrar. John Stott parece que concordava com os questionamentos. Ele disse: como é que podemos nos alegrar nos sofrimentos? Como é que podemos encontrar alegria naquilo que nos causa dor? Mas isso talvez tenha a ver com aquilo que Tiago nos ensina na sua carta. Você pode acompanhar comigo aqui esta leitura, se você puder ler comigo, será melhor ainda. Vamos ler juntos aí, Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Todos juntos vamos ler? Meus irmãos, considerem o fato e a perseverança Que desafio, né? E o Eugene Peterson traduziu esse texto da seguinte maneira: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio,
saibam que isto é um presente especial. Quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isto é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Esta perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. A tribulação pode ser um presente especial, não pela tribulação em si, mas pelo resultado da tribulação, por aquilo que ela promoverá em nós. Ela nos dará amadurecimento no nosso caráter. Ela nos fará conhecer Deus de uma maneira muito mais profunda. Ela nos ajudará a entender que o nosso relacionamento com Deus precisa ser firmado naquilo que Ele é e não simplesmente naquilo que Ele pode fazer por nós. Não simplesmente naquilo que Ele pode nos dar. Quando compreendemos isso, os problemas vêm e o nosso relacionamento com Deus não fica abalado, porque nós o amamos, nós o servimos, nós o seguimos, independentemente das circunstâncias que cercam a nossa vida. Nós o amamos por aquilo que Ele é e não simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, não simplesmente pelas bênçãos que podemos receber das suas mãos. O apóstolo Paulo viveu um drama muito grande que ele chamou de um espinho na carne, a respeito do qual orou a Deus 3 vezes e pediu a Deus que o livrasse, mas ele ouviu Deus lhe dizer: a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, me sinto feliz, muito feliz, em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também nas fraquezas, nos insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Quando eu perco toda a minha força, quando eu chego ao meu limite, eu tenho a força de Cristo em mim. Que bênção! O fim do ser humano é o início de Deus. Quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos, começamos a ver Deus agindo, ver Deus atuando, realizando a sua obra. Então, nós podemos nos alegrar, não porque estamos sofrendo, simplesmente, mas por causa do resultado do sofrimento. O sofrimento poderá nos amadurecer, nos fazer crescer, nos fazer melhorar no relacionamento com Deus. Não somos masoquistas, como aqueles a quem se agrada da dor, não é isso. Somos cristãos, percebemos o cumprimento do propósito divino, cheio de graça através de sofrimento, alegramos-nos pelo que produz o sofrimento produz paciência ou perseverança, e a perseverança produz experiência. O que nos alegra é o fruto do sofrimento. O fruto do sofrimento é um caráter provado e aprovado por Deus. O sofrimento nos ensina muitas coisas, ou pelo menos deveríamos aprender muitas coisas com o sofrimento. Até porque se nós não aprendermos, vamos continuar os mesmos e cometendo possivelmente os mesmos erros. O sofrimento prova o nosso caráter ao extremo. Ele tem o propósito de nos tornar melhores. Deus permite a dor não por acaso. Ele permite para nos chamar a atenção para alguma coisa
que precisa ser tratada na nossa vida. Ele permite para mexer com a nossa sensibilidade, para retirar, como disse Ezequiel, o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Não nos esqueçamos que somos aprovados depois de sermos submetidos a uma prova. Somos aprovados depois de sermos submetidos a uma prova. E Deus, pela sua misericórdia e graça, quer nos ajudar nesse processo. O Max Lucado tem uma frase muito interessante, em que ele diz o seguinte: Deus nos ama e por isso nos aceita como somos. Deus nos ama e por isso nos aceita como somos, mas Ele nos ama tanto que é incapaz de nos deixar como somos. Ele nos transforma, Ele nos molda como um barro na mão do oleiro, Ele transforma a nossa vida, Ele nos aceita como somos, mas não nos deixa como somos. Ele nos melhora, Ele nos aperfeiçoa, Ele molda o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida quando deixamos, quando permitimos que Ele realize esta obra. A forma pela qual Deus nos trata para que tenhamos um caráter aprovado, normalmente é através das dores, das dificuldades da vida. Muitas vezes Ele nos levará a um deserto, outras vezes Ele nos levará a um vale. Mas não se esqueça que as águas mais cristalinas estão nos vales. É lá que Ele refrigera a nossa alma. É lá que Ele nos sustenta com a sua graça. É lá que Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos. A mesa da sua graça, a mesa da sua misericórdia, a mesa do seu favor. Deus sempre está conosco, quer seja nos desertos, quer seja nos vales. Ele sempre procurará um meio de nos fazer crescer e amadurecer por meio dos desertos, por meio dos vales que tenhamos que enfrentar. A questão importante a destacar é a forma como reagimos ao sofrimento. A forma pela qual reagimos ao sofrimento determinará o tempo do sofrimento, porque, via de regra, Deus só encerra o sofrimento quando a gente aprende a lição. A forma como nós reagimos ao sofrimento também determinará se nós vamos aprender bem a lição ou não. Paulo disse: pelo que de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu que as suas fraquezas, seus problemas, suas angústias eram, na verdade, oportunidade para Deus agir. Eram oportunidades para ele ver a glória de Deus e poder dizer: foi Deus quem fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Isto é obra de Deus, não foi obra minha, foi obra do Senhor. Ele esteve agindo, Ele esteve operando, Ele esteve realizando aquilo que somente Ele poderia fazer. Então, tome cuidado com a sua reação ao sofrimento. Fico lembrando de Noemi, sogra de Ruth. Ela saiu de Judá, saiu de Belém. Tudo indica que ela tinha uma situação muito boa. Num tempo de fome, ela resolveu sair com Elimeleque, seu esposo, e seus filhos, seus 2 meninos, e ir para a região de Moabe, porque não havia comida farta em Belém. E ela saiu para não perder tudo, mas lá onde ela decidiu ir morar, perdeu tudo, perdeu seu esposo, perdeu depois seus 2 filhos, perdeu seus bens, perdeu toda a sua provisão, e agora ela volta para casa com Ruth, que decide não abandonar a sua sogra naquele momento. E as pessoas olham para ela e dizem: não é essa a Noemi? Ela disse: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor me afligiu com grande amargura. E ela começa a colocar a culpa em Deus. Ela começa a culpar Deus pela sua tragédia, a culpar Deus pelas suas dores, pelos seus problemas.
até que Deus vai tratando o coração de Noemi, e no final do livro de Ruth nós encontramos uma outra Noemi, com Obed, filho de Ruth, nos seus braços, que não era seu neto, mas as pessoas daquela cidade disseram que Ruth valia mais para ela do que muitos filhos. E Deus consolou aquela mulher, Deus tratou o seu coração. Eu não sei se você se sente hoje com o coração amargurado por causa das dores, por causa das durezas da vida, por causa das circunstâncias que envolvem a sua vida e a sua família hoje. Mas eu quero encorajar você a deixar Deus fazer esta obra que somente Ele pode fazer no seu coração. Muitas vezes somos atingidos por tribulação. E a palavra tribulação aqui em Romanos significa literalmente pressão. Você já se sentiu pressionado? Pressionado pelo tempo, pelo relógio, pela hora. Você tem um horário para cumprir, né? Você tem um horário para começar uma atividade, ok. Mas quantas e quantas vezes nós nos sentimos dentro de uma panela de pressão, vendo a água baixar e a gente lá dentro, vendo que de repente, né, não vamos suportar o calor, não vamos suportar aquela circunstância, aquela situação, pressões da vida. William Barclay diz que todo tipo de coisas pode fazer pressão sobre nós. A pressão da privação e a necessidade, a estreiteza das circunstâncias, a pressão do pesar, a pressão da perseguição, como nossos irmãos perseguidos, a pressão da impopularidade, a pressão da solidão. Toda essa pressão, diz Paulo, produz paciência, produz perseverança. Por isso precisamos tanto compreender que Deus está usando as nossas dores para nos provar e aprovar. Se esperamos a glória, o caminho da glória sempre será o caminho do sofrimento. Volte comigo a Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Especialmente o verso 2 vai dizer que por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Nós nos gloriamos na esperança da glória. E qual é o caminho da glória, irmãos? Qual é o caminho da glória? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, ele descreve o caminho da glória. Filipenses 2, de 5 a 11. Você pode abrir a sua Bíblia? Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de todo nome, de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho da glória para Jesus foi o caminho da humilhação, e o caminho da glória para mim e para você será o caminho da humilhação também. Será um caminho de tribulação, será um caminho de adversidade, de problemas, de lutas. Jesus garantiu, no mundo vocês terão o que, irmãos? O que, irmãos? Aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que aconteceu com Cristo também acontecerá com todo cristão, porque o servo não é maior do que o seu Senhor.
Nós nos gloriamos, disse Paulo, no verso 2 de Romanos 5. Nós nos gloriamos em nossa esperança de glória, nos gloriamos do mesmo modo em nossos sofrimentos, porque estamos a caminho da glória. A força do verbo aqui no original indica que nos alegramos com grande júbilo. Assim, tanto as tribulações presentes como a glória vindoura são objeto de júbilo para o cristão, para os servos de Deus. Sabemos que o nosso alvo é a aprovação, mas precisamos aprender que até mesmo a reprovação pode contribuir para a nossa aprovação. Quando aprendemos as lições da reprovação. Quando aprendemos as lições da reprovação. Se nós aprendermos as lições, poderemos certamente crescer. Poderemos certamente crescer. Sabemos que Deus faz, disse Paulo, está ali na tela, Romanos 8, verso 28, você pode ler ali comigo? Sabemos que Deus faz São todas as coisas ou somente algumas coisas, irmãos? Mas todas as coisas? Todas as coisas. Não são só algumas coisas. Até mesmo as nossas experiências dolorosas podem se transformar para o nosso bem. Deus pode fazer com que elas se tornem para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas concorram, que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus deseja que a gente olhe o resultado da prova, não a prova em si, o resultado da prova. Seremos novas pessoas depois da aprovação, Teremos um caráter melhor, teremos um caráter provado, mas também aprovado pelo Senhor. Em segundo lugar, a nossa aprovação é fruto da perseverança. E como é desafiador para mim e para você a perseverança? A perseverança é uma qualidade de caráter que nós precisamos aprender a desenvolver. Não é fácil. Ontem, pela manhã, Deus me deu um presente, participar do sepultamento da irmã Balbina, avó do irmão Jerônimo, aos 98 anos de idade. 98 anos de idade. Uma serva de Deus que perseverou até o fim. Perseverou até o fim. Não jogou a toalha, não desistiu, não abandonou o seu Senhor, não negou o seu Senhor. Quantas vezes recebia visitas em casa e pedia para cantar os hinos que falavam de Jesus, que falavam do seu Senhor, que falavam do seu Salvador. Que bênção ver o testemunho de uma mulher. Que bênção ver o testemunho de uma pessoa que perseverou. Eu pude compartilhar Apocalipse capítulo 14, onde João registra: aqui está a perseverança dos santos, aqui está a perseverança daqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqui está a perseverança de alguém que procurou ser fiel a Deus e que por isso morreu no Senhor, com esperança no Senhor. A nossa aprovação é fruto da nossa perseverança. Eu não sei se você tem pensado em desistir. Eu não sei se você tem pensado simplesmente em olhar para trás e voltar para trás. Eu sei que o deserto é um lugar muito difícil para todos nós. Quantas e quantas vezes você vai encontrar no livro de Êxodo, Levítico, Números especialmente,
os israelitas pensando em voltar para o Egito. Quantas vezes vão dizer a Moisés: não havia sepulturas para a gente lá no Egito, para você nos trazer para esse deserto? Por que nós viemos para cá? Por que você nos trouxe para cá? Quantas vezes vamos pensar em voltar atrás? Mas o Senhor nos encoraja a perseverar, porque o justo viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Nós não somos aqueles que recuam para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma, Hebreus capítulo 10. Não somos aqueles que recuam, somos aqueles que perseveram, daqueles que mantêm a sua fé, daqueles que fitam Jesus. Fitam Jesus. Hebreus capítulo 12 nos diz que, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com o quê, irmãos? Com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a afronta, desprezou a afronta e está sentado hoje à direita do trono de Deus, intercedendo por mim e por você. Considerem, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês também não cansem e desanimem, diz Hebreus 12, verso 3. Precisamos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele que a nossa fé começa, é nele que a nossa fé se aperfeiçoa. Precisamos perseverar. Talvez você esteja desanimado, pensando em desistir da sua caminhada com Jesus, mas eu quero encorajar você a perseverar. A nossa aprovação em Cristo é fruto da nossa perseverança. Da nossa perseverança. A perseverança, disse Paulo, produz experiência ou produz um caráter provado ou aprovado por Deus. Se perseverarmos no Senhor diante das tribulações, se perseverarmos no Senhor diante das experiências dolorosas, teremos experiências inesquecíveis diante de Deus, diante do Senhor. Experiências inesquecíveis e maravilhosas que fortalecerão a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Lembro-me de uma experiência, permitam-me aqui compartilhar com os irmãos uma experiência pessoal. Já faz muitos anos que tivemos uma experiência bem dolorosa, bem difícil, com um prazo determinado para acabar. E num primeiro momento eu disse: Deus, por favor, feche os meus olhos. Feche os meus olhos, porque vai ser difícil esse momento. Mas logo em seguida, na mesma oração, eu me arrependi do meu pedido e disse: Deus, por favor, mantenha os meus olhos bem abertos, para que eu veja todas as manifestações da Tua graça e do Teu poder e aprenda com todas elas. E que elas edifiquem a minha fé, que elas fortaleçam a minha caminhada contigo. E que eu amadureça, que eu cresça. Ajuda-me a não perder uma manifestação sequer da Tua graça e do Teu poder durante todo esse período. E quantas manifestações da graça de Deus nós vimos durante todo aquele tempo. Quantas manifestações da graça de Deus. E quanto aquelas manifestações edificaram a nossa fé, fortaleceram a nossa comunhão com Deus, fortaleceram a nossa caminhada com Jesus. Dessa forma, o aprendizado se torna inesquecível.
Desta forma, o aprendizado se torna inesquecível, porque Deus está provando, demonstrando como as coisas acontecem, como o seu poder se manifesta nas nossas vidas. É como um professor de química, por exemplo, que ensina as teorias, mas depois leva os alunos para um laboratório e faz os experimentos e demonstra de forma prática como as coisas acontecem. Deus nos coloca num laboratório, muitas vezes, para ver como as coisas acontecem do seu jeito. Como os preceitos dele são verdadeiros. Como os propósitos dele são fiéis para mim, para você, para cada um de nós. Um caráter aprovado, à luz das experiências da vida, produz esperança. Sim, produz esperança, esperança de dias melhores, esperança de vitória. Vejam comigo o texto. O texto nos diz aqui no verso 4, a perseverança produz experiência. Romanos 5, verso 4, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Esperança. Vocês têm ali um pequeno diagrama que diz sofrimento, perseverança, depois experiência ou caráter provado, vai produzir o quê, irmãos? Esperança. Vamos dizer todos juntos, desde o início? Sofrimento, perseverança, experiência, caráter provado, esperança. Vamos ter fortalecida a nossa esperança. E Paulo diz que a esperança não confunde, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A nossa esperança está no Deus que nos ama, no Deus que permite os desertos e os vales da vida, mas que nos tira de lá. Ele sabe nos tirar de lá, Ele tem poder para nos tirar de lá e nos levar para a terra prometida. Esse é o Deus que nos ama, e a esperança nele não nos decepciona. Você pode esperar no amor de Deus, você pode confiar no amor de Deus, nesse Deus que ama você, que quer que você cresça, quer que você amadureça, quer que você experimente da sua graça a cada dia, quer que você aprenda as lições que Ele tem tentado lhe ensinar. Esse é o Deus que ama você. A esperança não confunde, não decepciona, por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. Podemos ficar confiantes no seu amor, que jamais nos abandona. Podemos ficar confiantes no seu amor, que jamais nos abandona. Foi justamente por isso que Paulo pôde dizer o que nós encontramos em Romanos 8, versos 38 a 39. Você pode ler ali comigo? Acho que está ali na tela, vamos ler juntos. Porque estou bem certo, nem anjos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É esse amor, é esse Deus de amor que nos ama, que está conosco para fazer uma grande obra em nossas vidas. Ele quer nos aprovar, Ele não quer nos reprovar. Ele quer nos ajudar na provação, nos testes, nas provas, nas lutas, nas adversidades da vida. Ele quer nos ajudar, porque Ele nos ama. Por isso espere nele, por isso confie nele, por isso não desista, persevere, mantenha firme a sua fé e a sua comunhão com o Senhor. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para falar com o Senhor.
Não sei como você chegou aqui hoje. Talvez pensando em desistir. Mas eu quero encorajar você, e Deus, através da sua palavra, encoraja você a perseverar, a tirar proveito das tribulações, a tirar proveito das angústias e dificuldades que você tem vivido, a crescer com elas, a amadurecer com elas, a aprender com elas. Com certeza, muito melhor do que ficar resmungando, reclamando da vida, murmurando, se fazendo de vítima. É perguntar a Deus: Deus, o que Tu queres me ensinar com isso? O que é que eu preciso aprender com essa experiência? Qual foi a lição que eu ainda não aprendi e que eu preciso aprender? Talvez a lição da humildade e da dependência total do Senhor. Talvez a lição de que, de fato, a graça do Senhor é tudo aquilo que eu e você precisamos.